Bom, pessoal, nós vamos dar início agora à terceira unidade da lição, capítulo 7 da revista, Moisés e suas últimas palavras de Moisés. Moisés apelou ao povo de Deus para que fosse obediente e comprometido com os termos da aliança. Baseou o apelo em tudo que Deus fez por eles e em tudo que ainda ia fazer. Assim também fez Paulo em Romanos 12:1. Como Moisés, o apóstolo expôs minuciosamente como a compaixão de Deus havia efetuado a nossa redenção e exortou seus leitores, ou seja, nós também, a uma submissão completa. Paulo diz assim, Romanos 12:1: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós vemos aqui Paulo falando a respeito de como nós devemos aprender de Deus, com Cristo, como agradar a Deus. Nosso culto racional envolve a nossa razão, envolve o nosso entendimento. Então, nós não podemos agir diante de Deus como quem não tem um cérebro, como quem não tem um entendimento, como se vivesse fora de órbita. Nós precisamos entender que o culto a Deus é racional. Você elabora no seu entendimento, e isso que você elabora no seu entendimento colabora para que o seu coração ame a Deus. Então nós precisamos ser inteiros na presença do nosso Deus. O profeta semelhante a mim. Deuteronômio 18, de 18 a 19, diz assim: suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo que eu lhes ordenar. João 5,46 mostra Jesus falando o seguinte: se cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Então nós vemos que coisa maravilhosa, a Bíblia concordando ou ratificando ela mesma. Então nós vemos aí Moisés falando da parte de Deus, que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. E aí, com isso, nós vemos Jesus concordando com Moisés, dizendo: olha, vocês não acreditaram em Moisés que falaram sobre mim? Isso quando os escribas e fariseus questionam Jesus sobre a validade do seu ministério. Conforme essa declaração a Moisés, podemos entender que o Cristo seria do povo de Israel, ou seja, Moisés já falava de Cristo. A fé de Moisés era algo tremendo, porque inclusive ele foi relacionado na galeria dos heróis da fé. Moisés tinha certeza que Deus enviaria o Messias e que esse Cristo sairia do meio de seus irmãos. As palavras de Cristo viriam do próprio Deus, assim como as palavras que Deus passou a Moisés. Para Moisés não era difícil entender que aquilo que o Cristo viesse falar, falaria da parte de Deus. E outra coisa, quem rejeitar as palavras de Cristo, terá que prestar contas a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então, nós vemos que Cristo é a nossa esperança, a esperança da glória, é aquele que veio nos ensinar com amor, com compaixão. Moisés foi maravilhoso, mas ninguém pode se comparar ao nosso Cristo. Jesus e a lei.
As exigências da lei de Deus não foram anuladas por Cristo. Ele mesmo disse: não vim abrogar, mas cumprir, não vim revogar, mas cumprir a lei. Na nova aliança, contudo, há uma diferença. Israel falhou, pois apesar da promessa de que obedeceria a Deus, quebraram as condições da aliança e pecaram. Não entenderam que eram incapazes de fazer a vontade de Deus sem a ajuda do próprio Deus. Isso parece um paradoxo, mas não é. Nós queremos fazer a vontade de Deus sem a ajuda de Deus. Nós falamos várias vezes que estou fazendo a vontade de Deus, mas sequer ouvimos Deus falar conosco. Então nós não podemos cometer o erro que Israel cometeu. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ele mesmo disse, lembra na outra unidade, quando nós falamos que ele disse para nós buscarmos a ele se a questão for difícil. Nós precisamos buscá-lo. Quem entrou em aliança com Deus por meio de Jesus depende dele para obedecer-lhe. Quando o Senhor diz assim, porque ele mesmo nos ajuda nas nossas fraquezas, ele opera em nós tanto querer como efetuar, né? Segundo a sua boa vontade, está lá em Filipenses 2, versículos 12 e 13. A lei de Deus está agora gravada em nosso coração, como sempre esteve no coração do Filho, e ele nos capacita a vivê-la. Jeremias 31, 33. Vamos ver o que Jeremias fala? 31, 33. Como é maravilhosa a palavra de Deus, né? A gente faz um passeio na palavra de Deus, porque todo mundo fala a mesma coisa, mesmo eles tendo vivido em tempos diferentes, eles falam a mesma língua, a mesma mensagem, a mensagem de Deus pura. Isso é muito bom. Jeremias 31, 33. Você está achando aí? Eu estou demorando a achar aqui, mas acho que agora eu já achei. 31, 33. Porém, este será o pacto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu colocarei minha lei no seu íntimo e a escreverei nos seus corações, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que maravilha, que coisa gostosa da gente ler, da gente ouvir, saber que o Senhor, ele está conosco. A palavra de Deus estava no coração do Senhor, o Senhor é a própria palavra, e hoje ele mora no nosso coração. Então ele diz, escreverei a minha palavra e colocarei no seu coração. Olha, Jesus está no nosso coração. Ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, está tudo aí, irmãos. O verbo, que é a palavra, morando no nosso coração. Amém? Então, aproveite essa bênção que você tem. É muito melhor do que a palavra estar escrita numa tábua de pedra. Ela está escrita no seu coração. Moisés, como mestre da palavra, ensinou com muita clareza, explicou tudo detalhadamente. Ele alertou as consequências da desobediência e também da obediência. Eu acredito que você conheça Deuteronômio 28, quando faz a relação, né, enorme das bênçãos para quem obedecer, uma relação enorme das maldições para quem desobedecer. Então nós só precisamos ouvir a palavra de Deus. Moisés ensinou muito claramente. Às vezes nós queremos alterar, mas não tem o que alterar a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma só. Moisés orava o tempo todo pelo seu povo. Lembra quando eu falei que teve pelo menos 3 ocasiões que Moisés orou, jejuou 40 dias e 40 noites pelo povo? Então, Moisés, ele orou dessa forma, especialmente quando a gravidade de seu pecado atraía a ira de Deus. Quando
Uma vez foi quando os israelitas adoraram o bezerro de ouro. A intercessão de Moisés está lá em Deuteronômio 9, 18 ao 19. Ele orou por Arão, que fabricou o bezerro de ouro. O Senhor se irou muito contra Arão. Aí ele orou 40 dias e 40 noites, em Deuteronômio 9, 20. E nós vemos em outra ocasião também, Moisés orando pelo povo. Olha, esse Moisés, ele foi um servo muito, muito importante. Por isso que os hebreus respeitam tanto Moisés. Moisés era um cara que serviu a Deus de coração a favor do povo de Israel. Para encerrar a nossa lição, e aí nós vamos já partindo para a conclusão, você conhece bem a palavra de Deus? Fica a pergunta. É capaz de explicá-la a alguém de forma que entenda bem o que foi ensinado? Lembre-se que você deve ensinar aquilo que você é capaz de ensinar. Então você precisa se capacitar, pelo menos no mínimo, para ensinar alguém. Você é capaz de exortar com autoridade espiritual, sabendo que o que está certo e o que está errado? Como Moisés, seja você um instrumento nas mãos de Deus por meio do conhecimento da Bíblia. Moisés conhecia a palavra de Deus, pois Deus tinha falado diretamente com ele. Eu coloquei aqui para vocês verem um quadro mostrando que desde o início, quando nós começamos a falar de Moisés, eu venho falando da caminhada do povo no deserto, só para vocês terem uma noção de como eles andaram. Olha, eles circundaram aí a península do Sinai, fizeram volta aqui, rodaram em círculo aqui no deserto, aqui em Cades Barneia, no deserto de Zin. Depois é que eles entraram na Canaã, né, através de Josué, e aí a gente vai ver eles servindo a Deus, olha, na terra prometida. Mas olha o caminho longo que eles percorreram. E fora que esse caminho foi atrasado por guerras, por lutas, por necessidades, pelo acampamento que eles tiveram que fazer para se purificar antes de entrar na Terra Santa, para que fosse desgastada uma geração inteira. Então, nós vemos a rota de Israel foi uma rota longa, e a gente precisa de mais o que? Para mostrar que se a gente fosse numa linha reta, chegava mais rápido, né? Então, lembra que a gente fala, às vezes na aula, a gente fala assim, qual o caminho mais curto entre dois pontos? É uma linha reta. A matemática já diz isso, uma reta é um caminho mais rápido entre dois pontos. Se o povo andasse em linha reta, ou seja, segundo a palavra de Deus, respeitando os preceitos do Senhor, obedecendo aquilo que Deus falava através de Moisés, eles teriam andado em linha reta, caminho reto. O caminho do Senhor é reto. Então, não tem o que discutir nesse caso aqui. Se nós vivermos a nossa vida murmurando, agindo em rebelião, em rebeldia, a nossa vida é atrasada, a nossa caminhada é atrasada até nós alcançarmos a terra prometida. Então, que Deus possa nos abençoar. Nós chegamos à conclusão da vida de Moisés, dizendo que Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Hebreus 3, versículo 5. Como título de servo, e como testemunha ocular da graça e obra de Deus na vida do povo, Moisés encerra sua carreira na terra de Moabe. Está lá em Deuteronômio 34, do versículo 1 ao 8. E assim nós também terminamos a nossa lição, pedindo a Deus que nos dê sabedoria para sermos conduzidos diante da sua presença, sabendo que o nosso Deus, ele está conosco nessa caminhada, que não é uma caminhada fácil, mas é uma caminhada abençoada, porque estar junto com o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, nosso Deus Pai,
nos ajudando na nossa caminhada. Não tem nada mais maravilhoso que isso. Vamos agradecer a Deus por isso, por esse privilégio. Senhor, nós te agradecemos. É um privilégio realmente para nós poder caminhar junto contigo, poder andar na tua presença e saber que a tua graça e a tua misericórdia nos tem alcançado até o dia de hoje. Obrigada, Senhor, por tudo. É a nossa oração que fazemos gratos a ti, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. Nosso brado: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e o nome dele é Jesus. Amém, irmãos.